varejista. Os estudantes demandam, a gente recebe mensagem, mas isso era para ser assumido de maneira orgânica pelo diretor de centro, pelo chefe de departamento, em todos os cursos da universidade. É essa a provocação que eu quero fazer aqui, para que a gente possa avançar nessa conjuntura, para enfrentar a tramitação e enfrentar o que vai ser, se essa PEC vier a ser aprovada, o que serão os 2 primeiros anos de implementação dessas medidas. Obrigado. Gente, o primeiro bloco então, de inscrições ficou o professor Paulo Rubens, segundo lugar o professor Daniel, terceiro o professor Zé Luiz, quarto a professora Soraya e quinto o professor Alfredo. Professor Daniel? Boa tarde. Eu queria dividir minha fala tanto no aspecto do Fugindo do Sol aqui, do debate fundamental, porque a gente sempre pensa que esse debate já venceu, todo mundo já está careca de saber sobre a PEC, e não é bem real, porque cada vez que eu me deparo e leio algum trabalho, e leio a própria PEC, sempre descubro uma coisa pior, que é pior do que a gente imagina, né? E aí eu queria começar por isso, mas também entrar na questão da luta da gente, da greve, do formato, etc, etc. A primeira coisa é que ela não é um corte. A gente tem que ter claro que não é um corte de verba simplesmente, é um rearranjo. É pior que um corte. Porque se o teto coloca um limite, a possibilidade desse limite aumentar está dado com as legislações anteriores, que é aquela de desvinculação da receita, a DRU, que não só está dado em uma porcentagem, que anterior era 20%, como a 30%. Então, esse rearranjo das contas, que, no meu entendimento, equivocadamente, um colega da gente em Assembleia disse que era um problema simplesmente de as despesas que se gastaram de forma errada. E essas despesas que se gastaram de forma errada, existe um preconceito de classe colocado por aí violento. Quase sempre a primeira despesa que se gastou errado, que se olha, assim, é o Bolsa Família, né? Ou seja, Bolsa Banqueiro, outros benefícios, como foi feito inclusive no governo Lula e Dilma, como por exemplo, a não cobrar impostos, né, das escolas para bancar o FIES, né, que enriqueceu o Janguier Diniz, né? Isso não está no debate, né, que é o reequilíbrio fiscal. Tem que se olhar os dois lados. Então eu reforço isso, sei que o tempo é exíguo, mas para a gente ir se armando para conversar com todo mundo, né, o significado dessa reestruturação organizativa, não só e olhando simplesmente as despesas e não as receitas. Então esse é o dado, e depois gostaria, em outros momentos, nos debates, a gente desenvolver. O segundo é a nossa unidade. A nossa unidade é muito importante. E a nossa unidade não é só a gente aqui do DEFEP, com 1, 2 ou 3. Não. A nossa unidade é uma unidade que tem que envolver os estudantes, os técnicos, mas tem que envolver outros setores fora. Ou seja, a construção da nossa greve não pode ser burocrática. Não é. Porque é uma coisa extra que está sendo colocada para a gente, que não é o cotidiano das nossas vidas. Agora, também implica numa questão das nossas vidas, que os nossos salários, por exemplo, dentro dessa reorganização, vão em ladeira abaixo. Então isso também é importante discutir com os colegas professores, né, que não tem claro, que não pega só uma verba para a Bolsa, né, mas pega o achatamento salarial, como efeito concreto dessa PEC. Então, depois a gente pode continuar discutindo, mas eu gostaria depois de discutir as nossas organizações, como nós podemos construir essa unidade. Obrigado. Professor Zé Luiz? Boa tarde. A DUFEP tem 37 anos de história, foi fundada antes do antes. O antes foi fundado depois da própria DUFEP. Tem até na mesa aqui um fundador da DUFEP do antes, ou seja, tem mais um aqui, professor Lorildo, vários colegas que fazem parte da história, lutando em defesa da universidade pública, da democracia. Lembrar que a DUFEP, quando foi fundada, vivia sob a égide do regime militar, em defesa da carreira docente. A pauta dessa greve que nós aprovamos, e não teve dúvida nenhuma, foi muito claro e limpo
tímido o resultado, 360 e tantos a 340 e tantos votos. Aprovou a greve dos docentes da UFPE, ponto. Agora, nós temos que construir e fortalecer essa greve. Eu mesmo, a posição que eu defendi na Assembleia anterior, não era favorável à greve isolada, não era favorável à greve da educação. Era favorável à construção de uma greve geral dos servidores públicos federais, que, no meu entendimento, nós não estávamos caminhando a passos largos para isso. Mas essa posição foi vencida. Essa posição foi vencida no voto. O que ganhou no voto é a greve dos docentes da UFPE. É essa greve agora que a diretoria, acho que com muita competência, chamou para si a responsabilidade, liderou uma panfletagem, se eu não me engano foi ontem de manhã, na entrada do campus, já espalhou faixas pelo campus e está fortalecendo a divulgação da greve. É fundamental que a sociedade saiba que os docentes da UFPE estão em greve contra a PEC 55. Se vai tirar a posição hoje ou não, eu acho que na prática ela já está tirada. Em todos os jornais que você leu, que colocou que os docentes da UFPE estão em greve, está lá a pauta. Nós somos contra a PEC 55. E por quê? Que a PEC 55, no médio e longo prazo, vai enfraquecer o Serviço Público Federal, vai enfraquecer o SUS, vai enfraquecer a universidade pública, vai congelar nossos salários e vai deixar de haver novas contratações no Serviço Público Federal. É contra isso que nós estamos lutando. Isso está claro. Podemos até deixar mais claro ainda, é bom que a gente deixe claro. Mas isso não há dúvida em relação à sociedade. A sociedade sabe disso. É fundamental, vou lá meu tempo aqui, está acabando, que nós participemos agora, aprovamos a greve, mas eu não entrei numa greve do pijama, não. Eu acho que a greve do pijama, quem quer usar o pijama tem suas razões, mas a gente tem que lutar para fortalecer a greve, para que essa greve não seja a greve do pijama, que seja uma greve de luta em defesa da universidade pública, em defesa da carreira docente, em defesa do serviço público federal e dos movimentos sociais. Então essa luta, as assembleias semanais têm que acontecer e nós docentes temos que vir ajudar e fortalecer o comando de greve docente. Para o professor Alfredo saiu, então a professora Soraya. Acho que é importante a gente analisar na questão da conjuntura a instabilidade que está pesando sobre o governo Temer também nesse momento. Porque por mais que ele tenha conseguido unificar várias frações da classe dominante, várias instituições do Estado, inclusive fora, né, OAB, Fiesp, tudo em torno do golpe, ele tem uma missão muito concreta, né, que é aplicar o ajuste fiscal. E se ele não aplicar, ele pode ser removido. Então isso condiciona também qual que é o espírito que está do lado de lá, né? Então, de fato, acho que é por isso que essas sinalizações de repressão, de corte de ponto, porque para ele é muito decisivo aplicar esse ajuste brutal que está aí na PEC. Mas, por outro lado, a gente sabe que está tendo uma tendência de luta. Uma tendência que não estava conseguindo se expressar nas organizações sindicais, até mesmo pelo bloqueio das burocracias. A gente vê as principais centrais que não estão, de fato, construindo a greve geral, fazendo assembleias nas fábricas, obras, no setor da produção mesmo, mas despontou um setor de luta meio por fora disso, que é a luta estudantil, da juventude. E acho que a nossa greve é fruto também desse despontar dessa luta da juventude. Se não tivesse isso no cenário, dificilmente a gente teria aprovado a nossa greve aqui docente. Porque, de fato, a avaliação é que uma greve isolada não é o que a gente precisa, é uma greve geral. Então, essa aprovação que a gente teve é importante porque fortalece aqueles que saíram antes, né, os estudantes, mas a gente precisa se projetar para fora. Então, eu acho que é decisivo mesmo essas duas datas nacionais unificadas, que é o dia 25. Então, a gente tem que se engajar no comando de greve docente, comando unificado, né, assim, não vir só para as assembleias, mas construir mesmo no dia a dia, porque precisa de gente, de cérebro, de mão, de perna, né, de tudo para a gente fazer as coisas. Eu acho que a sinalização do Rio de Janeiro é interessante também, que mostra que o funcionalismo tem uma tendência a explodir, né? Assim, o que está acontecendo lá, de uma extrema radicalidade também, diante de uma radicalidade do governo,
né, de colocar uma taxação de 30% sobre o salário, sobre aposentados. E vocês viram que depois dos embates de ontem, o Pezão já recuou em alguns pontos do ataque. Então, isso sinaliza também para a gente, né, que há uma tendência de luta, então a gente tem que procurar ao máximo essas instâncias de unificação. Eu acho que a Assembleia Unificada de hoje, ela sinalizou isso. Ela mostrou que as pessoas estão querendo se juntar. Veio gente de Caruaru, de outras universidades, estão precisando se juntar para que essas lutas isoladas não... porque a gente sabe que as lutas isoladas não vão dar conta. Então, acho que a preparação do dia 25 é decisiva. Então, da gente se empenhar mesmo, não só de ir no dia, mas construir ao máximo antes. O pessoal estava com a ideia de criar comissões para fazer panfletagens fora aqui da UFPE, ir para a fábrica, ponto de ônibus, né, espaços de atendimento de saúde. A gente tem que se engajar nisso, porque a ideia de que essa nossa greve, assim como os estudantes impulsionaram a gente, essa nossa greve tem que servir para impulsionar os demais trabalhadores. E só um último esclarecimento, a diretoria da DUFEP não foi chamada para compor a mesa na Assembleia Unificada, porque a mesa foi votada no início, eles não se candidataram, não estavam presentes lá no início, aí foi sugerido o nome, foi votado e foi muito tranquilo, se eles tivessem, eles teriam podido se oferecer. Renato. Eu substituí o professor Alfredo. E aí a gente fecha o bloco de 5, tá certo? Odísio, quer dar uma questão de esclarecimento, Odísio? Toma. Eu não sei, às vezes a gente coloca coisa que não vê. Eu estive na plenária antes do início da constituição da mesa. E uma vez constituída a mesa, eu estava numa cadeira na frente da mesa lá, né? Quando foi dito às entidades presentes, inclusive não foi dito que a DUFEP estava presente. Como eu fui o primeiro a escrever e coloquei. Eu acho que essas questões a gente não pode levantar mais. Acho que vamos consertar, vamos nos unir, vamos colocar coisas importantes para a construção do dia 25, da unidade, da força da classe trabalhadora. Esses erros de comunicação, vamos superá-los. Eu peço, pelo amor de Deus, vamos superá-los. É hora de superar esses equipes de comunicação e vamos para frente, não é possível, né? Bom, acho que a Soraya já antecipou várias coisas que eu vou colocar aqui. Eu acho que é para a gente reforçar e pensar isso claramente. A ideia de que qual que é o desafio? Na análise de conjuntura, eu queria pensar o desafio dessa greve. Sabe? Não é uma greve clássica, não é uma greve normal que, enfim, que já aconteceu outras vezes. É uma greve que tem um caráter muito novo. É algo que a gente está construindo aqui, enfim. Estou tentando sair do sol também. É uma greve que é muito nova para a gente construir greve também. Quem já participou de outras greves, essa é uma greve diferente. Então a gente não pode encarar essa greve como as greves ordinárias que já aconteceram em outros momentos. A greve claramente não foi... hoje completam 31 dias da ocupação no CAV. Tá? Acho que foi a primeira ocupação aqui dentro da UFPE. E uma das primeiras, na verdade, a Univasp foi antes, mas a Univasp ocupou e desocupou antes. Então, é a greve que está mais tempo em Pernambuco, é a greve do CAV. Foi fundamental aquela ocupação. Os meninos, ao ocupar, eles conseguiram pautar o CAV para discutir a PEC, porque não se discutia, sabe? Ninguém estava discutindo PEC, ninguém estava discutindo o MP do ensino médio. O pessoal conseguiu colocar isso em pauta. O pessoal, a partir dessa força, eles conseguiram mobilizar os técnicos se mobilizaram um pouco mais, puxaram a greve dos técnicos, e a partir disso começou a pipocar as ocupações e nós conseguimos entrar em greve. Então, esse momento, a gente precisa entender que essa greve, a gente não pode ter medo. Acho que às vezes parece que a burocracia sindical quer ter o controle da greve. E a gente precisa entender que, na verdade, essa greve não pertence ao DUFEP. Tá? Essa greve, toda greve pertence à categoria que faz greve. Né? E essa greve não é diferente. E essa greve, além disso, não é uma greve só dos professores. A pauta não é só dos professores. Sabe? Então a gente não pode ficar falando para dentro e pensando só como, enfim, é óbvio que é importante a gente mobilizar os professores, mas é importante entender também que tem centros que estão em tempos diferentes. Obviamente, lá no CAV, com 31 dias de acúmulo já de debate, de discussão, aquela ocupação está em um tempo diferente de outros centros, por exemplo, que sequer foram ocupados ou que estão começando a discutir quando o
Paulo Rubem coloca aqui, estão me chamando no varejo ainda a questão da discussão da PEC. Eu estou entendendo isso, claro, tem centro que ainda está discutindo isso. Lá no CAV, o Paulo acho que já foi uns 20 dias atrás, Paulo, 25 dias atrás, sabe? Já tem muito tempo, esses meninos já se apropriaram dessa discussão e já estão em outro estágio. Então a gente tem um desafio de concatenar esses dois tempos de greve. Claro que a gente tem que manter a porta aberta para a gente discutir e aproximar cada vez mais professores e esclarecer cada vez mais professores, mas é uma greve que tem que ir para a rua, que tem que sair da universidade, não faz sentido a gente ficar conversando só da gente aqui. Tá? Então, por isso que, claro, quando a gente fala de unidade, é isso. A gente não pode ficar fazendo espaços de disputa aqui dentro o tempo todo e esquecendo, sabe? A gente se desgasta, a gente gasta energia aqui. Quando a gente participa do comando de mobilização e a gente vira as costas, sabe? A gente sai do comando de mobilização, o colega da direção já ataca quem estava saindo, sabe? Então, de fato, isso é muito preocupante. E a gente, na verdade, a gente está vendo esse processo de minando a discussão para a gente não conseguir ir para a rua, que é o objetivo. O objetivo é barrar a PEC. O objetivo não é simplesmente interno, o objetivo é barrar a PEC. Vamos lá. Bom, acabou o primeiro bloco, pessoal. Podemos abrir o segundo bloco? Pode ser? Preciso votar. Acho que é consenso, né? Entre nós. Então vamos abrir o segundo bloco de professor Sérgio primeiro. Depois o professor Torildo, é isso? Plurildo, professor Augusto e Mário. O meu colega do ginásio, Augusto Sabedoró. E o Marcelinho. Ok, professor. Sérgio. Ele está esquecendo. Bom, gente, veja, de fato, toda a greve é diferente das demais. Não, a do FEP eu acho que já fez certamente umas 30 greves. Nós temos 37 anos, a gente fez umas 30 greves. Antigamente a gente fazia todo ano. Na época da inflação, né, que chegou-se a ter 20% por mês de inflação, a gente fazia greve praticamente todo ano. E fizemos já greves sem pauta salarial. Só que não foi igual a essa. Não era pauta salarial, mas era uma pauta específica da universidade, né? Existiam propostas de reformas universitárias que vinham de Brasília de uma maneira extremamente autoritária na época da ditadura, e o movimento docente batia de frente e a gente conseguiu barrar algumas dessas reformas, a gente conseguiu barrar, outras não. Então, essa agora, evidentemente, é uma greve em cima de uma pauta muito mais ampla, né? De uma certa maneira, a PEC 55, ela tem uma amplitude que pega toda a classe trabalhadora e, sobretudo, o serviço público federal, né? Não pega especificamente as universidades. Isso não quer dizer que ela não atinja as universidades, pelo contrário, ela atinge em cheio, mas atinge outros ministérios e atinge o serviço público de uma maneira geral. É claro que existem certas situações que tem que ser, rapaz, a questão de reclamar da burocracia. A gente tinha que fazer uma assembleia para tirar a greve, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, senão não tinha uma greve oficial. E essa greve, na primeira tentativa que foi aqui, não foi bem uma tentativa, foi para tirar o indicativo, que foi aqui nesse local, logo no começo veio um grupo de professores ali na frente e disse: não, tem gente aqui assinando e não é professor, é estudante e está recebendo a pulseirinha. E se vocês votarem em greve aí, eu vou torná-la ilegal. Eu vou entrar com pedido de ilegalidade, declaração de ilegalidade. Eu soube que atualmente já existe na Procuradoria da Universidade uma solicitação de ilegalidade da greve que a gente decretou, por todo o cuidado que nós tivemos. Então, existe um mínimo, né, que a gente tem que fazer.
O mínimo. A gente não pode, nós somos uma categoria. Existe a greve, né? E a gente tem que seguir algumas coisas. Agora, tá bom, você quer fazer uma greve com todo mundo, junta estudante, professor, e declara uma greve. Tem professor que diz, eu não paro com isso. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Né? Então, é necessário que a gente tenha um mínimo de acordo para a gente trabalhar, não apenas burocraticamente, mas pelo menos com a categoria decidindo as coisas. Professor Lurildo. É isso mesmo, professor? Boa tarde, companheiros. Eu sou médico, já fui vice-presidente da ADUFEP, mas infelizmente, quando as eleições, eu me decepcionei pouco com os rumos que a ADUFEP tomava, quase um ano. É isso. Participando da política errada do Partido dos Trabalhadores e do Partido Comunista do Brasil, e levaram a esse funil em que nós estamos agora. É bem provável que a PEC passe, porque nós não temos força para isso. E eu pertenço a uma unidade da UFPE que se caracteriza hoje por um extremo conservadorismo. Os colegas que participaram da última Assembleia, que votaram contra, hoje estão atuando dentro da universidade, lá do meu departamento, para que não haja greve, quer dizer, ferindo a ética, porque se eu votei numa eleição e desconsidero agora o resultado dela, eu não sou ético. Elas não têm direito de fazer. Então, mas outrora, no tempo da ditadura, medicina se projetava aqui em Pernambuco. Não é por outra que os nossos líderes foram torturados e assassinados. O exemplo maior aqui é o companheiro cujo nome eu menciono muito, me esqueço o nome dele nesse momento, mas cujo nome leva do Diretório Acadêmico de Medicina, mas o PT se recusou, e o PCdoB também, a não punir os torturadores. Então, decepcionado, me afastei, infelizmente completo agora 70 anos, e com ele, esses anos, vem doenças, como acontece em medicina, então eu estou agora com 3 doenças relativamente sérias, e queria pedir a vocês todos, sobretudo a diretoria da ADUFEP, para pressionar a medicina, para que ela adira, como todos estão fazendo, a greve, talvez a greve mais justa que possa existir. Até porque, nesse momento, a gente vê claramente a fragilização de Temer, que é um homem frágil, porque é um corrupto, ladrão. Eu estava em São Paulo e sei disso. Segundo, é covarde. Terceiro, é traidor, que traiu a própria companheira de chapa, e agora é um serviço do imperialismo americano. Então, a gente pode perfeitamente, eu pedi a vocês, isso com uma pressão, sobretudo da ADUFEP, para que, pelo menos o meu departamento, porque somente eu e mais 2 colegas estão favoráveis à greve, eu não estou dando aula. Jamais darei, se meus companheiros assim decidem. Mas todo tipo de sorte que eles fizeram comigo, inclusive agora sou professor titular, e não querem aceitar a minha titulação como chefe da disciplina, porque eu sou comunista, nunca fui, percebe? Então, perseguido, e as doenças que eu carrego decorrem de tanta perseguição que eu sofri, né? No tempo da ditadura, meu nome estava ao lado do presidente da República, do ditador de então, no Conselho de Segurança Nacional, e eu fugi de São Paulo, porque eu estava na lista de Fleury para ser morto. Então, eu não vou, eu queria então, ultimando a minha fala, que os companheiros da ADUFEP pressionassem a medicina, que mantém uma posição conservadora num país de pobres lascados, e adira à greve justa que nós estamos fazendo. Bom, coincidentemente, eu estou escrito, tá, minha fala, coincidentemente hoje tivemos uma reunião com 6 estudantes do curso de Medicina, do 4º período, ao qual aderiram à greve, e nós orientamos como fazer uma assembleia estudantil válida dentro do processo legal.
A burocracia, professores, eu sei que muitas vezes incomoda, mas sem a burocracia acumulada, histórica, a gente poderia transformar uma greve que foi a maior assembleia do Brasil, até o presente a maior assembleia em mais de 70 anos de universidade, em ilegal. E todo o trabalho e todo o processo que a gente fez transformaria isso e perderia isso. Então, a burocracia é necessária para que tudo isso seja construído e essa unidade seja construída. E eu solicitei aos alunos que a gente marcasse, sim, uma reunião com os professores do Departamento de Medicina Recife, para que a gente possa discutir com os professores que não aderiram à greve e chegar a um consenso entre professor e estudante e como conduzir o Departamento de Medicina, que é um departamento que historicamente não fazem adesão à greve junto com o Conselho de Tecnologia, o pessoal do CTG. A unidade da luta não está apenas difícil de construir a unidade da luta entre a categoria de professores. A unidade também dessa luta estão com dificuldade, o pessoal das centrais sindicais estão com dificuldade de construir nas próprias centrais sindicais. Então tem central sindical que coloca um cronograma e não faz a compactuação com a outra central, e aí há meio que um boicote entre as centrais sindicais. Então isso, pessoal, infelizmente não vai deixar de existir aqui. Isso é um grande problema que desarticulou toda a esquerda brasileira, fazendo com que a Dilma fosse impeachmentada. E aí a gente tem que lembrar disso. Vale a pena salientar que um pequeno grupo desse pessoal de esquerda também apoiou isso. Também participou desse processo, apoiando indiretamente esse movimento. E tudo isso se fortaleceu com o golpe. Isso é bem claro na cabeça de muitas pessoas, tá certo? Então essa unidade vai se construir. E aí não podemos esquecer que os estudantes foram um grande protagonista. Fizemos um debate na TVU, eu, o professor Alfredo, o professor Renato e o professor Daniel. O professor Daniel usou uma palavra muito inteligente, que foi: nós estamos à esteira dos estudantes. E aqui eu repito essa palavra, é verdade. Nós fomos, a greve dos professores da universidade estão à esteira da greve estudantil. No CAV, que iniciou-se com as ocupações, e os estudantes universitários estão à esteira dos estudantes secundaristas. E nós agora estamos de greve, precisamos deixar para trás os problemas que tivemos na questão da comunicação e nas outras questões, para assim tirarmos as nossas divergências e construirmos a unidade da categoria, que caso contrário, professores e professoras, nós não poderemos construir a greve geral, nós não construiremos a greve geral, e sem a greve geral nós não poderemos barrar nenhum projeto de lei. Tá certo? Meu tempo acabou. Professora Marion. Gente, eu gostaria só de complementar algumas questões que já foram colocadas aqui. A primeira delas é essa questão do comunismo. Muita gente que eu conheço, que de fora da universidade, eu não sei se isso é um temor dentro da universidade, tem aderido à ideia fantasiosa de que Lula queria implantar um comunismo aqui e Dilma também. Então, tem muita gente que acha que a PEC, que votar contra a PEC ou votar a favor da PEC é votar contra o comunismo. Então, a gente tem que ter essa ideia em mente também, que não sei de onde eles tiraram essa ideia de que o governo de Lula, aderindo à pauta neoliberal, ia ser comunista aonde, e por conta do Bolsa Família e de programas assistenciais que não tem... Desculpe, mas eu estou gripada desde o dia da ocupação do Cefis. Não tem, digamos assim, nem comparação com o que aconteceu no golpe militar, que era a articulação para as reformas de base. Então não tem nem comparação, não pode nem ser... Se chamava aquilo de comunismo, jamais vai poder chamar o que aconteceu no governo de Lula e de Dilma de uma construção do comunismo só porque houve investimento na Venezuela, em Cuba ou em outro lugar. Ninguém entende que esse investimento, por exemplo, do Porto de Mariel, tem a ver com uma tentativa da gente ficar menos dependente da flutuação do dólar. Então, é um projeto neoliberal, sendo que tentando algum tipo de autonomia para o Brasil. Não
não se entende isso. Então, a gente tem que, além de tudo, quando vai fazer os debates, se isso surge, porque também a gente não deve levantar, isso deve ser, de alguma forma, argumentado, mostrando como a pauta do PT era uma pauta neoliberal, não tinha nada de comunista na pauta do PT. Só que era uma pauta neoliberal que tinha ele dava muito aos banqueiros e um pouquinho para os pobres. Essa pauta desse governo é que não dá nada para os pobres e dá tudo para os banqueiros. Então essa é a grande diferença. Vejam pelo que a gente está lutando. A outra coisa que eu acho que a gente também deve ter em mente, que a invasão ontem da Câmara Federal de Deputados, ela também sinaliza vamos dizer assim, um endurecimento da própria direita, né? Porque como é que aquele povo conseguiu passar pela segurança? Como é que aquele povo conseguiu quebrar aquela porta? Se fosse o povo da CUT e do Colutas, estava preso até agora. Não tinha sido, e ainda foi solto de noite. De noite já foi solto. O que é isso, minha gente? Então a gente tem que olhar para essa manifestação de ontem também como um acirramento da luta. A outra questão meu Deus, já passou. Eu queria só que a gente discutisse mais as ocupações, porque, pelo que eu entendo, nós temos metade da universidade ocupada. Alguns centros, com alguns cursos que são contra a ocupação, mas eles estão ocupados, e outros centros que são contra a ocupação, mas tem alguns cursos que estão ocupados. E eu acho que a gente não tem isso muito claro. Eu queria ver se alguém podia vir falar sobre isso aqui e também tirar uma nota mais explícita de apoio às ocupações. Os professores tirarem uma nota mais explícita de apoio às ocupações. Obrigada. Professor Marcelino. Marion, eu vou aproveitar para seguir no jogral aqui, que é com relação, lógico, à conjuntura. Quais são os fatos da conjuntura, né? Os fatos da conjuntura dessa semana é o seguinte, que Rio de Janeiro mostra, mais ou menos, né, o acirramento da luta de classes, né? Haja visto o pacote que o governo Temer quer nos impingir sendo praticado, né? No Rio de Janeiro, o ajuste fiscal está sendo praticado lá. E as ações, né, dos cariocas têm mostrado, pelo menos a princípio, aí, como é que está esse acirramento na conjuntura, né? Então, assim, foi deslocado a tropa, né, a Força Nacional, para dar apoio à tropa de choque, né? E foi baseado na portaria de 2013 das Forças Armadas de garantia da lei e da ordem, entre aspas, né? Que considera forças oponentes qualquer movimento e manifestação. Essa portaria está baseada na lei de organizações criminosas e recentemente foi aprovada no Congresso, no governo de Dilma. Infelizmente, a isso serviu nesse aspecto. A gente podia citar um bocado e aí a gente dividir, sair todo mundo triste. Eu acho que não tem motivo para a gente ficar triste, porque nós estamos aqui desse lado da barricada, nessa luta, né? Quase que como o professor Lurildo coloca, que meio que desesperançoso, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem o fenômeno, né, de estarem na vanguarda essa garotada, né, de secundaristas, né, que não tem nenhuma larga experiência para nos ensinar, mas também não significa que a gente está a reboque desse movimento juvenil, não. Significa que a gente está olhando o caminho, temos uma trajetória, uma tradição, uma experiência e vamos dar o salto por cima, né? A gente não vai ficar a reboque, a gente tem que dar o salto por cima de organização,
enfim. Então eu acho que é isso, a gente precisa realmente de efetivar essa greve geral. Essa greve geral não tem como a gente querer negociar, querer enfraquecer, embora o governo ele seja um governo frágil, mas ele vai atacar, ele tem objetivos e ele vai atacar. Né? Mas é importante essa caracterização que o professor colocou aqui, de que o governo Temer não tem um lastro social que possa enfrentar a organização dos trabalhadores com a juventude. Então, vamos construir essa greve geral, vamos construir essa grande unidade na luta, né? É isso aí. Bom, pessoal, vamos abrir um novo bloco. Os professores que são favoráveis à abertura do novo bloco, por favor, se manifestem. Contrários? Abstenções? Ok, então, novo bloco está aberto. Professor Edilson, Cecília, Roberto Shoa, Elaine e Aldísio. Próximo bloco. Edilson, Cecília, Roberto Shoa, Elaine e Aldísio. E o resto vai para o outro bloco. Vamos lá, professor Edilson. Boa tarde a todos e a todas. É bom abrir esse terceiro bloco, quarto blocos, porque nós precisamos de debater, conhecer um pouco o pensamento dos professores, conhecer um pouco o sentimento da categoria, os que votaram favoráveis à greve, os colegas que votaram favoráveis à greve, os colegas que não votaram, mas se juntaram à luta. Eu acho que é importante esse momento de abertura de várias falas. Eu penso que o quadro de greve, infelizmente, ainda não está dado. Considerando uma sucessão de assembleias que vão acontecer no Brasil afora, esse quadro possivelmente ele vai se firmar um pouco mais na proximidade aí do dia 25, possivelmente no dia 25, com a deflagração, talvez, do grande movimento que nós devamos fazer no país, a exemplo do que foi o dia 11, agora de novembro. Então, esse quadro ele é um quadro meio amorfo. Desculpe aí a sinceridade, né? Pelo que eu estou percebendo da plateia, também é um pouco o nosso sentimento, né? Nosso sentimento de apatia, mas ao mesmo tempo de satisfação, porque conseguimos deflagrar a greve. Isso é importantíssimo, né? Isso é importantíssimo. E também é um momento de grande preocupação, porque o que fazer agora com a greve? E aí, nesse sentido, a do FEP tem dado um salto qualitativo. Do dia que fizemos a deflagração da greve para cá, várias sinalizações, inclusive uma movimentação que aconteceu ontem, a publicidade, a cobertura que a imprensa, guardadas as devidas proporções, a imprensa deu a esse nosso movimento e, sobretudo, algumas expressões aí em outdoors, enfim. Então, isso é importante, porque a categoria ela tem que ser, digamos, dirigida e tem que saber perceber claramente como a direção da DUFEP está caminhando. Então, nesse sentido, eu acho que é importante fazer esse registro. Por outro lado, a questão o comando de greve agora vai fazer uma sinalização mais prudente, mais densa, né? Dessas articulações que nós vamos construir daí para frente. E é isso que é construção de greve, né? Essa construção de greve, ela depende de todos nós, não depende só da diretoria da FEP, óbvio, depende de todos nós, e acho que nós temos que chamar os colegas para a luta, sim, e nós estamos chamando. É uma boa sinalização isso que nós estamos fazendo. Eu acho que a Assembleia toda semana é importante para refletirmos, para falarmos, para debatermos e construirmos a unidade. 3 semanas atrás eu dizia aqui, quando nós íamos tirar o indicativo de greve, que a unidade é importante, é possível, apesar das diferenças. Então as diferenças coloca de lado, a luta é maior, a luta está do outro lado. A luta, o nosso inimigo não está dentro da universidade, está fora dela. Então é nessa direção que nós devemos marchar. E acho que é uma construção boa. O que foi feito hoje do ponto de vista da Assembleia Geral é importante, é uma boa sinalização. Então nesse sentido, nós temos que marchar firmemente
urgente nessa unidade, porque a unidade é possível, uma construção de greve, sobretudo um calendário, um agendamento aí toda semana, para que nós possamos ganhar as ruas, porque o debate dentro da universidade não está vencido, mas na rua não está nem perto de ser vencido. Obrigado. Cecília. Ontem, né, saiu a edição da prorrogação da medida provisória para entrar em votação. E houve também um relator que isso comprometeu a fazer a inclusão da educação física e das artes, né, no relatório que vai sair da comissão. Mas a gente não recebe isso no sentido do contentamento e da satisfação, mas da preocupação. Porque o senso crítico, a capacidade da gente refletir, o tempo todo está sendo destruído, né, nessas medidas. Então a sociologia, a filosofia nem entra, né, na disposição dos nossos representantes na inclusão, né, na inclusão dos seus relatórios. Mas ao mesmo tempo, o Senado também divulga uma consulta que 72% da população é favorável à reforma do ensino médio, mas não este projeto. Então, a nossa tarefa é a gente fazer que o conhecimento que a gente tanto aqui produz na universidade seja participativo. Deixe de ser tão difícil, tão abstrato, né? Para que ele tenha concretude, ele tem que tocar as pessoas. Só que, quando o governo apresenta, né, um plano de saúde popular, a população diz, são os planos privados que têm as melhores condições. Então o governo está fazendo uma disputa de um projeto nacional. E é ele que a gente tem que enfrentar no debate. Dizer, o SUS precisa ser fortalecido. É uma experiência no nosso país que precisa ser ressaltada. Nenhum país teve uma agenda tão radical como essa PEC de 20 anos. Não há nenhuma experiência no mundo. E por que vai ser exitoso agora, né? Existe também uma tentativa de enganar a população, de dizer que o endividamento do Brasil é com os programas sociais. Com os programas sociais. Então, essa disputa das ideias é uma tarefa nossa, enquanto professores. E eu fico pensando, né, da nossa necessidade de flexibilizar e compreender o momento. E é a gente chegar nos nossos colegas e pedir um pouco mais de apreço pela LDB, pelo PNE, o Plano Nacional de Pós-Graduação, porque o texto que o professor destacou aqui diz que a gente não vai conseguir chegar nas metas, porque aí é preciso a gente duplicar as vagas, a gente duplicar o orçamento para que a gente possa formar os trabalhadores, para que a gente possa atender às necessidades de formação da população. Tem muita gente ainda fora do ensino superior, da pós-graduação, tem muita gente ainda sem oportunidade. E é esse projeto transformador e emancipador que está em disputa. Então só nos resta a luta e a unidade. A gente não pode travar esse enfrentamento e esse debate sem os técnicos, sem os estudantes e sem a comunidade. Porque só é válido e só é importante o debate que a gente faz se atende às demandas sociais. Ou então nada do que a gente vai fazer ou está fazendo será importante. Professora Roberta. A minha fala de análise é um pouco a respeito da análise interna aqui na universidade, dentro do contexto da primeira semana, né, de greve, e tentando pensar um pouco o sentido de greve ativa que a gente ficou defendendo desde antes da decretação da greve. Queria começar dizendo assim, que eu acho que a greve ativa pressupõe a gente também tirar uma posição mesmo aqui em relação às ocupações, porque muito da motivação de vários colegas veio do movimento estudantil, né? Então, sobretudo, num momento em que a gente começa a ver matérias
matérias na Ascom, né, sobre o início de um processo de negociação para reintegração de posse, né, para desocupação. Inclusive, dentro dessas matérias, uma fala que eu quero entender como um problema de redação, né, mas conferindo às comissões formadas dentro do centro um papel que elas não tinham e não têm originalmente, que é o papel de negociar para a abertura dos centros. Eu mesma, no meu centro, estava dentro dessa comissão e me retirei a partir do momento que eu vi essa matéria. Pois não entendo esse papel como o papel dessa comissão. Não acho que esse deva ser o papel de professores que estão mobilizados na greve e que se sentiram motivados a fazer a greve justamente inspirados, motivados, né, impulsionados pela força do movimento estudantil, Brasil afora e aqui dentro da universidade. Então, acho que tirar uma posição dessa Assembleia sobre as ocupações é muito importante nesse momento, para marcar uma posição, né? Porque paralelamente a essas matérias, inclusive que andam saindo, da Ascom saiu uma relacionada a uma audiência também com o Ministério Público, né? Não sei se aconteceu ontem ou hoje. Eu entendo que isso, em um determinado momento isso vai ter que acontecer, né? Mas justamente numa primeira semana de greve de professores que estão também motivados por conta das ocupações, se abre esse debate a respeito das desocupações, né? Por causa da Faculdade de Direito, certamente, né? Mas também conferindo um papel aos docentes que estavam próximos à ocupação, dialogando com os estudantes, conferindo um papel que eles não têm, né? E, além disso, dentro dos próprios centros, isso repercute de uma forma perigosa, né? Chefes de departamento do meu centro, por exemplo, começam a tomar uma atitude arbitrária, né, de a partir desse lugar de chefe de departamento enviar e-mails, né, para os seus colegas solicitando uma assembleia, né, para produzir um debate, negociação, atropelando os processos, né, de negociação que ainda começam a acontecer e que nem são ainda consensuais. Então, justamente por conta dessa abertura que começa a haver com posicionamento ainda não muito claro da reitoria, eu acho que é importante a gente marcar uma posição aqui. Obrigada. Professora Elaine. Boa tarde. Na mesma linha que Roberta está acenando, eu acho que a questão da gente tirar aqui uma posição, enquanto Assembleia, enquanto a DUFEP, em relação às ocupações, em relação à greve, é importante. Mas acho que a gente também deveria tentar pressionar a reitoria num outro sentido. A gente sabe que o professor, ele respeita muito a questão da hierarquia. Quando eu vejo o professor Lorildo vir aqui para pedir para a DUFEP fazer uma visita lá ao curso médico para poder tentar convencer os colegas a aderir à greve, quando eu vejo os estudantes de odontologia virem aqui pedir também que a DUFEP vá lá visitar, porque tem professores impondo a presença dos estudantes em sala de aula, ameaçando com botar falta e com reprovação, eu me pergunto se essa atitude da gente ir até o comando local de greve, ir a cada um desses centros, se resultaria efetiva. E penso que se a reitoria fizesse um ofício circular sutil, bastava pedir, professor, por favor, não prejudicasse o aluno que estivesse em greve ou que respeitasse a greve. Com um ofício desse, o professor, com essa visão hierárquica que ele tem de respeito à reitoria, muitos iriam obedecer. Seria um recado que a reitoria estaria dando em respeito ao movimento. O que não dá é para a gente aguentar determinados argumentos de criticar, por exemplo, a queima dos pneus em frente ao HC, porque prejudica a saúde dos doentes que ali estão. Quem sabe o que é uma queima de pneu sabe que aquilo não dura 10 minutos.
Se a gente for comparar uma queima de pneu a uma PEC dessa que congela o financiamento da saúde em 20 anos, a gente vai depois saber o que é que vai prejudicar mais o doente no hospital. Se é a queima do pneu, né, e que não é nenhum hospital de urgência e emergência, ou se é a PEC que vai congelar esses recursos por mais de 20 anos. E eu tenho muita preocupação com os estudantes, tanto os que estão nas ocupações, quanto os que estão nos bastidores de seu curso, mobilizando. Os que estão na ocupação, porque estão lá sujeitos a receberem um processo criminal, receberem a polícia, né, na questão da reintegração de posse. Sexta-feira, amanhã, vai ter a questão da reintegração de posse na Faculdade de Direito, e os meninos estão pedindo para a gente ir lá, dar o apoio, mesmo eles saindo ou não, para impedir que os poucos gatos pingados que estejam lá sejam criminalizados na hora dessa reintegração de posse. E o argumento de que a Faculdade de Direito é um prédio tombado pelo patrimônio histórico, eu quero saber qual vai ser o argumento para justificar a reintegração de posse aqui nos outros prédios da universidade. Deixa eu ver mais o que tinha que falar para vocês. E assim, também falar um pouco que é uma greve de fato heterogênea. São 3 segmentos, uma greve geral. E que, por ser heterogênea, é uma greve que tem diferenças. Né? A gente tem diferença entre nós. E a questão não é ter diferença. A questão é quando a gente não quer discutir as diferenças no sentido de construir alguma coisa. Aí sim é que eu vejo o problema. Professor Aldísio. Olha, pessoal, normalmente quando eu trabalho no movimento popular, eu peço para o pessoal olhar para as suas mãos. Por favor, olhem para as mãos. Olharam bem para as mãos? Olhem bem. Alguém tem mão com 2 dedos iguais? Não. São todos diferentes, mas estão unidos numa mesma mão, para executar funções que precisam de vários dedos. Assim é a nossa luta. Nós somos diferentes, vamos ser diferentes, mas em determinados momentos temos que estar unidos para enfrentar o que é mais difícil. Eu vou aqui discordar que quem disse que o governo é fraco. O governo não é fraco, o governo é forte. É tão forte que conseguiu destituir um outro governo, sem que houvesse grande mobilização popular. E por que é forte? Ele é forte porque é apoiado pelo que há de mais forte do mundo atual, que é o capital. E o capital quer cada vez mais lucro. E é por isso que a reforma que vem aí, vem exatamente para acabar com o direito trabalhista, para acabar com os direitos sociais, para acabar com o direito da Previdência, que é para sobrar mais dinheiro para pagar juros ao capital, aos rentistas. Esta é a realidade que nós temos que colocar na cabeça. Não adianta discutir nossas diferenças. Ou a gente pega nossas diferenças para discutir depois e nos une para derrotar um governo forte, ou a gente não derrota este governo. Está em jogo é a universidade. Esta nossa universidade, a universidade pública brasileira. Porque já no próximo ano, em 2017, não vai ter os mesmos recursos que tivemos em 2016, que não foram suficientes para fazer o que precisa ser feito nesta universidade. E aí, onde está a questão maior? Eu quero dizer com muita franqueza que o maior mal que faz essa PEC 55 é destruir a Constituição cidadã conquistada atualmente pelo povo brasileiro, ao retirar toda a responsabilidade do Estado com o povo brasileiro e transferindo toda a responsabilidade para o setor privado. Portanto, vai acabar com a saúde pública, vai acabar com o SUS, vai acabar com a educação pública, vai acabar com a universidade pública e vai tornar o país cada vez mais subserviente, porque não há país do mundo com autonomia se não tiver uma universidade forte, capaz de gerar conhecimento e inovação tecnológica necessária a que o país seja autônomo. A luta é responsabilidade nossa. Vamos defender a nossa universidade.
acertados, vamos derrotar o governo. Com essa fala nós concluímos o segundo bloco. E aí, terceiro bloco. Tem mais 2 professores inscritos para o quarto bloco. Professor aposentado Ana Mota. Está aqui, professor aposentado. Desculpa, professora. Aposentaram a senhora aqui na mesa. Ana Elizabeth, professora Ana Elizabeth, e o professor Paulo Rubem. Não tem mais professor inscrito. Podemos caminhar a fala desses 2. Professora Marion, também a professora Marion. Então vamos abrir um bloco, que já tem pessoal, professores querendo se inscrever. Então, abertura, quem é favorável à abertura do quarto bloco, por favor, levante a mão. Ok, então vamos abrir o quarto bloco. Professora